Existe uma escravidão mais sutil que as correntes de ferro. É a escravidão dos nossos hábitos, dos nossos medos, dos padrões de pensamento que repetimos dia após dia. É a sensação de estar preso em uma vida que não escolhemos, construindo pirâmides para um faraó que não vemos. A história mais poderosa já contada sobre a libertação dessa prisão invisível é a do Êxodo. A fuga dos hebreus do Egito, liderada por Moisés, nos contaram que é a história do nascimento de uma nação. Mas em um nível mais profundo, é o manual de instruções para a libertação da alma humana. Hoje vamos decifrar o código do Êxodo. Vamos descobrir que o Egito é um estado de consciência, que o faraó é o nosso próprio ego tirânico, e que as 10 pragas são o doloroso, mas necessário processo de desmantelar a nossa antiga identidade para podermos, finalmente, ser livres. Na psique, o Egito não é um país. É o arquétipo do materialismo, da rigidez e da consciência aprisionada. É um mundo governado por estruturas fixas, as pirâmides, hierarquia e uma visão de mundo onde o poder e a riqueza são os deuses supremos. Viver no Egito é estar identificado com o corpo, com as posses, com o status, e esquecer da centelha espiritual. E quem é nosso herói, Moisés? Um homem de identidade dividida. Um hebreu criado como príncipe egípcio. Ele representa a nossa própria consciência que nasce na escravidão, nossa natureza básica, é educada pelo sistema, o Egito, mas sente um chamado para algo mais. Ele é o ponto de tensão entre quem nos disseram para ser e quem realmente somos. O seu primeiro ato de rebelião, matar o capataz egípcio, é um ato impulsivo, não integrado, o ego tentando resolver um problema espiritual com violência. E a consequência, como sempre, é o exílio. Moisés, assim como Jacó antes dele, precisa fugir para o deserto para se encontrar, e é lá, na sarça ardente, que o verdadeiro chamado acontece. A sarça que queima e não se consome é o símbolo perfeito do espírito puro, energia eterna que não se esgota. Munido do chamado divino, Moisés volta ao Egito e confronta o faraó. Mas quem é o faraó nessa nossa história interior? Ele é o arquétipo do ego tirânico. É aquela parte de nós que se agarra ao poder, ao controle, à sensação de estar no comando. É a voz teimosa na nossa cabeça que insiste: não, eu não vou mudar. Eu tô no controle aqui. As coisas vão ser sempre do meu jeito. A famosa frase do faraó: quem é o Senhor para que eu ouça sua voz, é o mantra do ego. É a declaração de independência da nossa consciência limitada, que não reconhece nenhuma autoridade acima de si mesma. Para o ego, ele é o centro do universo. E o pedido de Moisés, deixa meu povo ir, transcende a libertação física dos hebreus. É a voz do nosso espírito, da nossa alma, implorando ao ego: solte a minha energia, deixe-me expandir e ir além dos padrões limitantes que você criou para me manter seguro, mas aprisionado. Um grito pela nossa própria liberdade interior, para que possamos seguir o nosso verdadeiro caminho. Agora chegamos a uma das partes mais dramáticas e incompreendidas da história: as 10 pragas. Muitas vezes, a gente vê isso apenas como uma demonstração de poder divino, uma espécie de castigo. Mas, na nossa jornada simbólica, as pragas são um ataque cirúrgico e preciso aos deuses do Egito, ou seja, aos pilares que sustentam a nossa consciência egocêntrica, o nosso velho mundo. Cada praga é um passo no desmantelamento da nossa antiga identidade. Vamos ver a primeira praga: a água do Nilo transformada em sangue. O Nilo era a fonte de vida do Egito, associado ao deus Hapi. Ele representava a nutrição, a abundância. Transformar essa água em sangue, que simboliza a morte, significa que aquilo que antes nos nutria, a fonte do nosso velho eu, tornou-se tóxico. O nosso jeito antigo de viver não nos alimenta mais. Pelo contrário, está nos envenenando. Depois vêm as rãs, os piolhos, a invasão do caos. Imagine a vida que o faraó ego tentava controlar meticulosamente. De repente invade todos os espaços. Os bichos estão no palácio, na comida, na cama. É o universo nos mostrando de forma bem desconfortável que o nosso controle é, e sempre foi, uma ilusão. A realidade é muito mais selvagem e imprevisível do que a nossa mente gostaria de admitir. Em seguida, a quinta e a sexta pragas, a morte do gado e as úlceras. Aqui o ataque é direto às nossas bases de segurança. O gado representava a riqueza. As posses é um ataque ao nosso rebanho de bens materiais. As úlceras são um ataque ao nosso próprio corpo, à nossa saúde, à nossa imagem. As estruturas que nos davam uma sensação de segurança no mundo, como dinheiro e aparência, começam a ruir. A sétima, oitava e nona praga são um ataque aos céus. A saraiva de fogo e gelo destrói a colheita, que é o fruto do nosso trabalho e do nosso esforço. Os gafanhotos vêm e devoram tudo o que sobrou, criando uma sensação de vazio absoluto. E então veio a escuridão. Por 3 dias,
o sol não nasce. Isso é a representação perfeita da noite escura da alma. A luz da razão do ego, simbolizada pelo deus Sol-Ra, o deus mais poderoso do Egito, é completamente apagada. É o momento em que somos forçados a confrontar o vazio, a solidão e o medo mais profundo, sem a luz da nossa velha compreensão para nos guiar. E por fim, a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Essa é a mais terrível, o golpe final e definitivo no ego. O primogênito não representa apenas um filho. Ele simboliza o nosso futuro, o nosso legado, a continuação da nossa identidade. Matar o primogênito é o sacrifício da nossa ideia de futuro, do nosso plano pessoal. É a rendição total da nossa vontade, um eco do que vimos com Abraão e Isaque. É o momento em que o ego precisa abandonar seu projeto de vida para que um novo projeto, o da alma, possa nascer. A cada praga, a Bíblia diz que o coração do faraó endurece. Isso é psicologicamente perfeito. Mesmo sofrendo, mesmo vendo seu mundo desmoronar, o ego se recusa a ceder o controle. Ele se agarra ainda mais forte ao que conhece. É preciso a destruição total do seu mundo, o golpe no seu futuro, para que ele, finalmente, e ainda assim, a contragosto, ceda. Essa resistência teimosa é uma parte crucial do processo de transformação. E finalmente livres, os hebreus fogem. Mas o faraó, num último ato desesperado do ego, se arrepende e persegue-os. Eles chegam ao Mar Vermelho. De um lado, o exército do seu passado. Do outro, um obstáculo intransponível. Este é o ponto de não retorno em toda a jornada de transformação. É aquele momento em que você já deixou a sua vida antiga, mas ainda não chegou à nova. É o terror do "e agora?". A fé é a única opção. Moisés ergue o cajado e o mar abre-se. A travessia do Mar Vermelho não é um milagre mágico, é o salto de fé quântico, é o ato de caminhar para dentro do desconhecido, confiando que um caminho se abrirá. E no momento em que eles chegam ao outro lado, as águas fecham-se afogando o faraó e o seu exército. O que é que isto significa? Significa que uma vez que você completa o salto de fé e se compromete com a sua nova consciência, o seu velho eu não pode mais te alcançar. O passado é afogado nas águas do inconsciente. É uma mudança irreversível. Mas a história não termina na praia. A libertação da escravidão é apenas o começo. Depois da travessia vem o deserto. Os 40 anos no deserto são o longo e difícil processo de desaprender os hábitos do Egito e aprender a viver em liberdade. E eles reclamam, eles sentem falta da segurança da escravidão, eles constroem um bezerro de ouro, recorrendo ao materialismo. A liberdade é assustadora. E é por isso que, no Monte Sinai, eles recebem os 10 mandamentos. A lei não é um conjunto de regras para aprisionar, mas uma estrutura para a liberdade. São os princípios éticos e espirituais que nos impedem de voltar ao caos do ego e nos ajudam a construir uma nova sociedade, tanto externa quanto internamente. A jornada do Êxodo nos ensina que a liberdade não é um destino, é um processo contínuo de vigilância, estruturação e fé, caminhando em direção à terra prometida de uma consciência plenamente realizada. Todos nós temos um Egito para deixar e um faraó para confrontar. Se este mapa para a libertação da alma te inspira, se inscreva no Pergaminho Aberto, pois a nossa travessia pelos grandes mitos da humanidade continua. Para nossa reflexão, qual o faraó na sua vida que se recusa a te libertar? Um hábito, um medo, um relacionamento? Compartilhe a sua jornada de libertação nos comentários.